Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde aqui a gente aprende a sair de verdade e não só decorar. Eu sou Igor, falo sobre aprendizado e ajudo vocês aqui com o processo do aprendizado. Hoje a notícia não é muito boa, na verdade isso já vem acontecendo há um certo tempo, mas eu preciso falar sobre isso com vocês. Principalmente porque eu tenho visto com maior frequência nesses últimos meses e com uma recorrência muito grande, eu resolvi trazer esse vídeo justamente por esse ponto. Bom, o que muitos sabem é que cada vez mais nós estamos ficando burros. E isso eu falo de uma forma muito clara e muito sincera, porque é o que eu tenho percebido e é o que eu tenho visto e é o que tem sido mostrado nas estatísticas, nas métricas que a gente tem por aí de estudos afora. O que isso tem gerado e por que isso tem me preocupado e por que eu quis trazer esse vídeo? Bom, como vocês sabem, a minha linha de paixão aqui é a educação. Eu tenho uma paixão enorme, não só por questão de ser o meu trabalho, mas por questão de gostar mesmo do processo de aprendizado. E isso tem me preocupado muito porque os índices de aprendizado, os índices de QI, tudo que envolve o processo de processamento mental, processamento de aprendizado, aquisição de informações novas, está cada vez mais ficando defasado. E aí eu sei que vocês já estão cansados de ouvir falar, já estão cansados, já batido disso de é as telas que estão prejudicando a gente, as telas estão deixando a gente mais burro. E de fato todo mundo já sabe que as telas têm um fator muito forte nisso. Só que o problema é que as pessoas não estão percebendo que a geração da tecnologia, ela está afetando muito mais rápido do que a gente tem percebido. O que é isso? Muitas pessoas falam, daqui a pouco, daqui a uns anos, os robôs vão dominar o mundo. Só que o nosso erro é achar que isso vai acontecer somente quando tiver de fato um robô que seja semelhante a um humano e que vai fazer isso para de fato dominar o mundo e, sei lá, atrapalhar o nosso processo de evolução. Mas o que acontece é que as pessoas não estão percebendo que a vantagem que nós temos sobre os robôs, no geral, é o nosso processo cognitivo. A nossa mecânica do cérebro, apesar de a gente ter muita tecnologia, a mecânica do nosso cérebro ela tem uma brilhantérrima função. Ela tem coisas muito bem elaboradas, o que ainda em robôs, em tecnologia no geral, ainda não chegam a suprir. Só que, se a gente tem essa vantagem, a gente consegue produzir melhor. Só que por que a gente está ficando burro? E por que as pessoas não estão prestando atenção nesse ponto? Que é justamente o fato por que eu quis trazer esse ponto para que vocês esclareçam isso na cabeça de vocês e comecem a tomar medida o quanto antes. Bom, a tecnologia ela não consegue ainda abater o nosso processamento mental, mas ela pode fazer uma coisa que a gente não tem percebido que é o que ela tem feito, que é retardar o nosso processo cognitivo. Se eles não conseguem, se a tecnologia não consegue duplicar o nosso cérebro, vamos dizer assim, eles vão começar a retardar nosso processo de tecnologia. Eu sei que agora tudo isso que eu tô falando tá parecendo, nossa, Igor, muito mirabolante, uma teoria da conspiração. E não é. Eu tô falando isso porque isso vai impactar no nosso processo de aprendizado e no nosso processo de evolução enquanto estudante. E aqui, como vocês sabem, o meu foco é ajudar vocês enquanto estudante. E aí, o que eu quero trazer com isso? Se o robô ainda não consegue, a tecnologia não consegue suprir o ponto de clonar o nosso cérebro, fazer algo muito semelhante ao nosso cérebro, o que eles conseguem fazer é retardar. E aí eu vou dar um exemplo muito claro de como isso tem acontecido para que você comece a pensar e refletir sobre isso. Primeira coisa, se você olhar a calculadora, antes as pessoas tinham que fazer o esforço cognitivo de resolver cálculos, sejam eles elaborados ou sejam eles cálculos fáceis. Independente de como for o tamanho do cálculo, qual o tamanho da questão que você tenha para resolver em cálculo, você tinha que fazer isso mentalmente. Hoje em dia, nós temos a calculadora. A calculadora ela veio para facilitar isso. Só que, conforme ela veio para facilitar, ela veio também para ajudar a deixar o nosso cérebro mais preguiçoso. E como a gente sabe, como eu já comentei aqui inúmeras vezes, eu sempre assemelho o cérebro como se fosse um músculo. Quanto mais você trabalha, melhor ele fica. Quanto menos você trabalha, pior ele fica. E aí vem o ponto que vocês não estão prestando atenção. É que se o meu cérebro não trabalha, ele não vai melhorar o seu processo cognitivo. Ele não vai ficar mais robusto. Ele vai começar a atrofiar. E aí, se eu começo a resolver cálculos
somente pela calculadora, o que vai acontecer? Eu não vou ter um resultado tão efetivo no quesito mental. Por quê? Eu estou preguiçoso quanto a isso. O meu cérebro não está precisando processar essas informações. Então ele está ficando fraco. E é o que tem acontecido hoje. Então, o que eu quero trazer aqui e falar o porquê que vocês estão ficando burros, isso eu tô falando não só vocês, eu e como todo mundo, é o nosso cérebro tem ficado cada vez mais preguiçoso. Nós temos ficado cada vez mais preguiçosos. Principalmente que nós não colocamos ele para trabalhar. E quanto mais nós atrofiamos, pior ele fica. E aí a gente perde no quesito de nós temos um cérebro robusto, mas se eu não pratico e se eu não melhoro ele, eu vou começar a atrofiar. E aí então o que eu quero dizer com vocês estão ficando burros é que vocês não estão prestando atenção que vocês têm trabalhado cada vez menos o processo mental. E isso tem afetado na leitura, tem afetado na concentração, tem afetado no teu processo mental de desenvolver ideias, no teu processo de interpretação. Todas essas coisas têm afetado o teu processo cognitivo e cada vez mais nós estamos ficando atrofiados. Então a revolução que a gente pode dizer da tecnologia já está acontecendo. E aí, pode parecer mirabolante, mas eu preciso trazer esse ponto e eu senti que eu precisava trazer esse ponto aqui com vocês, porque vocês não estão com a consciência de que isso está acontecendo. E aí agora eu vou trazer alguns exemplos para explicar isso melhor para vocês. O exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o quão o nosso cérebro não tem trabalhado mesmo nos nossos momentos de lazer. Não estou falando só no momento de estudo, no momento da rotina do dia a dia. É nos momentos em que você tem o teu lazer, o nosso cérebro não tem trabalhado. Um exemplo claro disso. Antigamente, as pessoas, nos momentos de lazer, o que elas faziam? Liam. Ah, Igor, nem todo mundo fazia isso. Isso é um fato. Mas a maioria das pessoas que não tinham o que fazer, geralmente liam, ou iam num parque, ou iam fazer alguma coisa. Distraíam a cabeça de forma clara. Hoje em dia, o que a gente faz quando a gente quer distrair a cabeça? Vai para uma rede social, vai assistir uma série, que é o que a maioria das pessoas faz. Vamos dizer que a gente vai maratonar uma série. Qual que é o problema disso? O problema é que eu quero que vocês comecem a repensar quais coisas vão melhorar o teu processo cognitivo e quais não melhoram o teu processo cognitivo. Se você for olhar a série, você gasta muito tempo assistindo uma coisa onde você não está produzindo, você só está ali como uma função passiva, ou seja, só está olhando e ouvindo, o que isso não traz, de fato, aprendizados tão efetivos quanto, por exemplo, as pessoas que usam desse mesmo tempo para fazer uma leitura. Quando a gente não tinha acesso à tecnologia, o que as pessoas faziam? Liam, jogavam sudoku, jogavam caça-palavras. Não, nem todo mundo, mas vamos dizer que na maioria das pessoas elas faziam isso. E o que isso gerava? Gerava aprendizado novo, gerava obrigação de você ter que treinar e pensar sobre as coisas. Isso faz com que cada vez mais elas melhorassem a cognição delas. Assim como repensar nas coisas da vida. Quando você fica no tédio, você começa a pensar nas coisas e você começa a refletir. Isso faz com que, querendo ou não, seu cérebro trabalhe. Agora, quando você passa o teu momento de lazer assistindo uma série, fazendo algo que você só tá na função passiva, você só tá ali para existir, só prestar atenção e ouvir, isso faz com que o teu cérebro e a tua cognição não trabalhem. Portanto, uma cognição que não trabalha é uma cognição que vai só atrofiar, que só vai começar a ter regressão ao invés de progredir. Isso é um problema muito grande que a gente não tem percebido e por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais burras. Eu vou bater nessa tecla quantas vezes forem preciso. Se você usar do teu tempo, mesmo que seja de forma de lazer, para fazer coisas na função passiva, onde o teu cérebro não precise exigir um esforço, onde ele não precise ter que pensar sobre algo, você está atrofiando ele, que é o que tem acontecido com as pessoas. E isso foi o fato justamente de eu querer trazer esse tema aqui no canal. É para que vocês entendam e tentem tomar consciência. Você só vai conseguir mudar isso quando você toma consciência de, olha, isso aqui não me traz tantos benefícios cognitivamente, isso daqui só me atrasa. Foi até o assunto que me fez conversar com uma aluna sobre quando ela me perguntou se eu assistia série. Eu comentei que eu não assistia série. Por quê? Eu acho que assistir série, eu gasto um tempo muito grande, vamos dizer assim, um período muito tempo onde eu só tô na função passiva ali de só ficar assistindo e ouvindo e não estou tirando de proveito nada que seja muito profundo, porque a gente tem que ser sincero, série não vai ter algo muito profundo para você aprender e o meu cérebro não vai estar trabalhando com isso. Se ele não está trabalhando, ele vai ficar fraco. Quando eu precisar aprender resolver um cálculo, ele não vai ter uma função, ele não vai ter um fortalecimento tão grande. Quando eu precisar resolver uma coisa que seja mais elaborada, meu cérebro não vai ter uma cognitividade muito grande. Então é esse o motivo que vocês têm que entender que a razão pela qual vocês estão ficando mais burros
é o não uso do cérebro e o não treinamento dele, não exercício diário dele. Não é só nos momentos de ficar estudando toda hora, mas nos seus momentos de lazeres usar que você use de lazer que te façam pensar, que te faça refletir, que te faça ter uma cognição melhor. Isso sim vai trazer benefícios para tua cognição. Isso sim vai te deixar inteligente. Então, se você não quer cair nessa de ficar cada vez mais burro e ficar cada vez mais alienado, você vai precisar, querendo ou não, usar do seu cérebro, treinar ele, fazer as coisas com uma forma que onde ele precise trabalhar, sem que dependa necessariamente de coisas passivas para a tua rotina. Isso vai melhorar a tua cognição. Bom, esse vídeo foi mais um conselho real e que eu quis trazer porque as pessoas não têm percebido isso, pelo que eu ando conversando com os alunos, eles não têm tomado essa consciência de cada vez mais que o nosso cérebro está ficando atrofiado e qual é a razão para isso. Então, esse vídeo tem a função de colocar na tua cabeça de que se você não praticar melhor para treinar sua cognição, para ficar melhor de forma mental, você vai atrofiar e você vai ficar cada vez mais burro. E aí o que está acontecendo hoje em dia? Índice baixo de leitores, índice baixo em aprendizado, índice baixo em pessoas que não conseguem interpretar textos básicos que a gente tem no ensino fundamental. Outra coisa, as pessoas não estão conseguindo mais criar ideias novas, não conseguem produzir algo novo sem ser copiando de outra pessoa. Por quê? Ela não consegue mais trabalhar, o cérebro não tem mais cognição para isso. Aumento em TDAH, aumento em distúrbios de dislexia. Ah, mas Igor, isso tem fator genético? Tem, mas tem muita coisa que também vai interferir por conta de uma defasagem que o cérebro vai tendo com o decorrer do tempo. Então, enquanto vocês não tomarem a consciência de que se você está fazendo uma coisa só que vai na função passiva, onde você não tem a função de produzir, ter que pensar, você está atrofiando o teu cérebro. Então, todo momento que você for fazer algo, mesmo que não seja envolvendo ao estudo, pensa, isso me faz melhor cognitivamente? Isso faz a minha cognição treinar melhor? Ou só está atrofiando, só estou aqui na função passiva? Isso vai fazer com que você repense as coisas da sua vida e que você melhore a tua cognição cada vez mais. E se esse vídeo te ajudou, eu quero que você se inscreva aqui se você ainda não é inscrito já. Deixe também um comentário com sugestão ou com a opinião que você tenha sobre esse tema, sobre a tecnologia e a relação dela com o nosso aprendizado e quantas pessoas estão ficando burras. Eu vou adorar ler, adoro debater sobre esse assunto, adoro trazer coisas que ajudem vocês em relação à educação. E também, se você tiver interesse em aprender mais comigo, que aprender a estudar da forma correta, aqui estão embaixo os links, você pode ter acesso ao meu curso ou também se inscrever para a lista de espera na minha mentoria, que tem um acesso particular comigo, onde você vai ter um acesso mais direcionado para aquilo que você quer. Beleza? Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!